Bom dia, professores da banca e colegas. Me chamo Christian Hofstetter e vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso de Engenharia Mecânica, realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O trabalho se chama Projeto de Equipamento para Limpeza de Garrafas para uma Microcervejaria e foi orientado pelo professor Darcy Campani. Uma breve introdução. O número de cervejarias vem crescendo no Brasil. De 2019 para 2020, cresceu 14,4%. Quando observada a região sul e sudeste, esse número é bem maior. Porto Alegre é a cidade com o maior número de cervejarias registradas e teve crescimento de 100% de 2017 até 2020. Essas informações foram retiradas do Anuário de Cerveja de 2020, publicado em abril de 2021. Após ser produzida, a cerveja precisa ser envasada para distribuição, que pode ser em barris ou garrafas. As garrafas podem ser novas, vindas da fábrica de vidro, ou podem ser reutilizadas. Garrafa reutilizada é a famosa garrafa retornável. Ambas precisam passar por um processo de limpeza. A garrafa reutilizada precisa de atenção especial, pois os resíduos presentes são de difícil remoção. O processo de limpeza de garrafas em pequenas cervejarias é feito de forma manual e demanda muito tempo para ser realizado. O trabalho tem como objetivo desenvolver o projeto de um equipamento que realize a limpeza das garrafas de forma rápida e eficaz. O equipamento é destinado a microcervejarias, que possuem o processo manual e querem diminuir o tempo empenhado no processo de limpeza. A metodologia utilizada nesse trabalho foi baseada na obra de Pau e Bates. O projeto do equipamento iniciou com as seguintes etapas: projeto informacional, onde as atividades têm o objetivo de identificar o problema e o entorno do problema. Projeto conceitual, onde as atividades têm como objetivo elaborar um conceito para solucionar o problema. Algumas atividades são gerar conceitos, selecionar o melhor, validar, detalhar e registrar o conceito. Em seguida, veio o projeto executivo, onde as atividades têm como objetivo analisar o projeto e dimensionar. As atividades são análise de engenharia, projeto de fabricação, construção de protótipo, validação do projeto, correções do projeto. Por fim, a otimização tem como objetivo melhorar o projeto, o seu funcionamento e a estrutura, assim como reduzir custos, melhorar a estética e a ergonomia. Sobre o problema. O processo manual é demorado, pois a superfície interna da garrafa é de difícil acesso e quando a garrafa é reutilizada, os resíduos da garrafa são de difícil solubilização. Podemos dividir o processo de limpeza das garrafas em duas etapas: a limpeza e a sanitização. Limpeza tem como objetivo remover os materiais orgânicos e inorgânicos visíveis, assim como reduzir o nível de micro-organismos. É utilizado detergente desincrustante nesta etapa. A sanitização tem como objetivo reduzir consideravelmente os micro-organismos. Pode ser utilizado álcool 70%, ácido peracético ou iodoformo. Como atributos desejáveis para o equipamento, ele deve comportar garrafas de vidro de 300 ml até 1000 ml. O material deve permitir uma limpeza adequada, sendo assim, deve utilizar aço inoxidável e materiais poliméricos apropriados. A operação deve ser simples e de baixa manutenção. Ainda no projeto informacional, foi pesquisado sobre a legislação. Como base, temos a Resolução número 216, que regulamenta boas práticas em serviços alimentares. Nessa resolução são apresentados materiais que devem ser usados na indústria alimentícia. As normas para máquinas são muitas, mas elas devem respeitar a NR12, norma regulamentadora número 12, sancionada pelo Ministério do Trabalho, que tem como objetivo prevenir acidentes em máquinas. A ABNT apresenta diversas normas para vários tipos de máquina. A ABNT NBR ISO 13850 de 2021 é a versão brasileira da norma ISO 13850, aprovada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Trata da segurança de máquinas, função parada de emergência. A ABNT NBR 14191 trata de segurança de máquinas, redução de riscos devido a substâncias perigosas. Outras normas foram consultadas e estão descritas no trabalho. Ainda no projeto informacional, é necessário fazer pesquisa em bancos de patentes. A pesquisa no site do INPE foi feita com palavras como lavadora de garrafas, lavagem de garrafa, limpeza de garrafa, e não obteve como resultado equipamentos para limpeza de garrafas, apenas acessórios. Como resultado de pesquisa no mercado, foram encontrados equipamentos que realizam a limpeza,
podemos ver na imagem uma escova que funciona de forma manual. Nesta imagem, vemos um equipamento que permite o posicionamento da garrafa no ressalto e, quando pressionada, um jato de água é injetado na garrafa. A energia utilizada no processo é gerada pelo usuário. Neste outro equipamento, uma turbina de Pelton é acionada pela água da rede e esta rotaciona uma escova que faz a limpeza do fundo da garrafa. Outros equipamentos foram encontrados, alguns com baixa produtividade, outros equipamentos para grandes fábricas. Foram encontrados equipamentos que fazem a recirculação de líquido para limpeza, mas em baixa pressão, sendo um processo demorado e normalmente sem controle e sem proteção, descumprindo as normas. A primeira atividade do projeto conceitual é gerar conceitos. Utilizando um conceito similar ao encontrado no mercado, mas com a ideia de aumentar a escala e utilizar diversas escovas em paralelo, foi proposto esse modelo de escova rotativa, que injeta líquido pelo centro. Em azul, é possível ver o tubo central, que serve como eixo para a rotação da escova, em verde. Podemos ver nas extremidades buchas poliméricas em vermelho, que permitem o giro da escova. O movimento rotativo é transmitido por uma engrenagem, situada na parte de baixo da escova. O outro conceito gerado, também similar ao encontrado no mercado, uma bomba injeta água por bicos em alta pressão. Os bicos estão na entrada da garrafa e a água recircula por um tempo determinado. Para a seleção do conceito, foi utilizada uma lista de atributos e esses atributos avaliados de 1 a 3, conforme o impacto no projeto. Assim foi determinado o peso de cada atributo. Em seguida, foi dada uma nota para cada conceito em relação a cada atributo. Por fim, foi feita uma soma ponderada e temos a nota final de cada conceito. O conceito escolhido foi o conceito B, que utiliza jato de água. O fluxograma facilita a explicação do funcionamento do equipamento. O equipamento funciona de forma automática, sendo necessário apenas o posicionamento das garrafas, a colocação do desincrustante, um exemplo, o Caliclean C272, e o ajuste de parâmetros. Os parâmetros são tempo de recirculação da água com desincrustante, tempo de enxágue e a temperatura da água. Em A, podemos ver a entrada de água no equipamento. A água é bloqueada pelas válvulas solenoides S1 e S2. Podemos ver que como saída temos J, que é a saída do equipamento para o esgoto. Em K, temos os bicos que injetam nas garrafas. Depois de passar pelas garrafas, a água é coletada pelo recipiente C e recircula. Para o processo de limpeza, a válvula S1 é aberta, enche o recipiente C até a chave de nível E acionar, fechando a S1 e ligando a resistência D. O sensor de temperatura F faz medidas e quando a mistura de água desincrustante chega na temperatura desejada, a resistência desliga. A válvula S4 é aberta e a bomba inicia o processo de injetar a mistura pelos bicos. Após finalizado o tempo de recirculação, a bomba é desligada, a válvula S3 é aberta e a S4 é fechada. Em seguida, inicia o processo de enxágue, onde a válvula S2 é aberta e permite a água passar pelos bicos, enxaguando as garrafas. Após finalizar o tempo de enxágue, a válvula S2 é fechada e a máquina pode ser reabastecida com garrafas e desincrustante. Para a operação do equipamento, foi desenvolvido um painel, onde o operador ajusta os parâmetros e inicia o processo. Caso necessário, consegue parar o processo. Da esquerda para a direita é possível ver a chave liga e desliga, em seguida um controlador de temperatura, que nesse trabalho foi selecionado um N1030 da Novos, um temporizador programável, NT240 também da Novos. Logo em seguida podemos ver 3 luzes, verde, amarela e vermelha. A luz verde, quando acesa, informa que o reservatório está cheio. A luz amarela informa que a mistura de água e desincrustante está quente. E a luz vermelha informa que o motor está ligado. Logo à direita, podemos ver um botão, verde, que inicia o processo, e bem à direita do painel, um botão de parada de emergência. A aparência externa ficou como apresentado nas imagens. Aqui podemos ver uma porta para não permitir respingos. Podemos ver o painel de controle e bem abaixo o espaço reservado para o motor e a bomba. Na imagem da direita é possível ver a porta aberta, com o posicionador de garrafas para fora, representando o momento de troca de garrafas. Nesta vista de corte, é possível ver melhor o recipiente que armazena a mistura de água com desincrustante, assim como é possível ver a resistência que faz o aquecimento da mistura e a chave de nível, que fecha a entrada de água da rede e permite a ligação da resistência. Podemos ver também o trilho, que permite escorregar o posicionador de garrafas.
Outra parte necessária é o posicionador de garrafas. Os furos de 38 mm de diâmetro permitem as garrafas entrar e travar no pescoço. Essa medida serve para as garrafas mais utilizadas em envases de cerveja, nas dimensões de 300, 500 ml, 600 ml e de 1000 ml. Para evitar a movimentação da garrafa durante a limpeza, visto que o jato pode retirar as garrafas da posição, foi planejada a utilização desta trava, feita de material polimérico apropriado para o uso com alimentos. A trava prende logo abaixo do gargalo e não deixa as garrafas passarem pelo furo de 38 mm do posicionador. As garrafas de vidro seguem a norma NBR 7842. Nesta norma, as medidas do gargalo são definidas, sendo possível projetar uma trava que serve em qualquer garrafa que segue essa norma. O objetivo deste trabalho foi encontrar uma solução de equipamento para fazer a limpeza de garrafas de vidro, e foi proposto um equipamento que irá realizar a limpeza das garrafas, acelerando o processo de limpeza, permitindo o pequeno produtor de cerveja investir o seu tempo em outras demandas. O projeto comporta variados tamanhos de garrafas, sendo versátil. Também é de simples manuseio, não necessitando um grande conhecimento do operador. Foi apresentado o projeto de controle com as válvulas necessárias. Um equipamento com foco em comercialização é sempre um desafio maior, devido ao número de normas que é preciso seguir. Como trabalhos futuros, ficou as seguintes atividades: fazer testes com o conceito, variando pressão e vazão, para encontrar a melhor faixa de trabalho. Construir o protótipo e desta forma realizar correções que irão otimizar o projeto com melhorias que podem ser funcional, estrutural, redução de custo, estética e ergonômica. Obrigado pela atenção.